O voo da arrogância. A primeira classe de um voo noturno transatlântico não é um meio de transporte, é um ecossistema, um útero de luxo suspenso a 10.000 metros de altitude, onde o tempo e o espaço se curvam às vontades de seus poucos e privilegiados habitantes. O ar ali dentro tem um cheiro diferente. É uma mistura de couro novo, do perfume amadeirado de executivos e do borbulhar discreto de um champanhe caro. O som predominante é o silêncio, um silêncio denso, caro, que é quebrado apenas pelo zumbido quase imperceptível das turbinas e pelo virar de páginas de relatórios financeiros. Naquela noite, no voo que partia de Lisboa com destino a São Paulo, esse santuário de tranquilidade e poder estava em sua plenitude. Os passageiros, uma coleção de rostos importantes e relógios suíços, acomodavam-se em suas poltronas, que mais pareciam casulos individuais de tecnologia e conforto, cada um se fechando em seu próprio universo de filmes, trabalho ou sono. Então, pronto para uma aula sobre como destruir as pessoas com estilo? Antes de começarmos, aqui vai a nossa promoção de sempre. Se este vídeo atingir 1000 inscritos, vou revelar uma história secreta do Ronaldo na semana que vem, que é super emocionante. Então, curta, inscreva-se para não perder e assista ao CR7 em ação. Foi nesse cenário de calma calculada que Cristiano Ronaldo embarcou. Ele foi um dos últimos passageiros a entrar, movendo-se com uma finalidade silenciosa que contrastava com a falsa displicência dos outros. Ele não queria ser o centro das atenções, ele queria ser invisível. Naquela noite, sua armadura não era um terno de grife, mas o oposto, o anonimato de um agasalho preto, de um tecido tecnológico que não amassava, mas sem nenhum logotipo, nenhuma marca que gritasse seu valor. Um boné de beisebol preto estava puxado para baixo, quase cobrindo seus olhos, e fones de ouvido de design minimalista e potente selavam seus ouvidos do mundo exterior. Ele não era uma celebridade, era uma sombra, uma figura de pura concentração, atravessando um corredor de ostentação relaxada. Enquanto caminhava pelo corredor estreito, procurando seu assento, o 3B, ele precisou erguer sua mochila de couro preto, pesada com um laptop e documentos, para colocá-la no compartimento de bagagem superior. O movimento foi rápido, eficiente, atlético, mas o espaço era apertado, e ao girar o corpo para se encaixar no corredor, seu cotovelo, inevitavelmente, roçou no ombro de um homem que já estava confortavelmente instalado em sua poltrona trono, a 2A. O homem era Roberto Alves, e Roberto Alves era um personagem, um monumento vivo à arrogância da velha guarda brasileira, um empresário que fizera fortuna nos anos 80 e que acreditava piamente que o universo deveria se curvar à sua passagem. Seu terno de linho claro, amassado na medida certa para parecer proposital, seu cabelo grisalho farto penteado para trás com um brilho de gel e principalmente seu relógio. Era um relógio de ouro maciço, tão grande e tão amarelo que parecia um pequeno sol em seu pulso, ofuscando tudo ao redor. Para Roberto, o mundo era um palco, e ele era sempre o ator principal. O leve toque do cotovelo de Cristiano em seu ombro foi, para ele, não um acidente trivial, mas uma quebra de protocolo, uma invasão de seu espaço aéreo pessoal, uma ofensa. Opa, calma lá, meu amigo, olha por onde anda. A voz de Roberto rasgou o silêncio da cabine. Não foi um resmungo, foi uma declaração. Alta, pastosa, com aquele sotaque paulistano carregado de quem se sente o dono do pedaço. Ele falou sem nem sequer virar o rosto para ver quem era. O status do ofensor era irrelevante. O que importava era a ofensa ao seu próprio status. O corredor parou por um instante. Algumas cabeças se viraram. Cristiano parou. O movimento foi quase imperceptível. Ele apenas congelou no meio do passo. Lentamente, ele se virou. Abaixou o capô de seu agasalho. Tirou os fones de ouvido, deixando-os repousar sobre os ombros. E então, ele olhou para Roberto Alves. Não foi um olhar de desculpas. Não foi um olhar de raiva. Foi algo muito mais desconcertante. Foi um olhar de pura e fria análise. Seus olhos, famosos por sua intensidade predatória em campo,
focaram no rosto de Roberto por 2 segundos inteiros. Nesses 2 segundos, ele pareceu escanear o homem. O terno caro, o relógio ostensivo, a expressão de superioridade. Ele processou a informação e então ele a descartou, sem dizer uma única palavra, sem mudar sua expressão neutra, sem um aceno de cabeça. Ele simplesmente se virou, colocou sua mochila no compartimento com um movimento rápido e preciso e caminhou até seu assento, na fileira logo atrás de Roberto. Ele se sentou. Afivelou o cinto de segurança, colocou seus fones de ouvido de volta, reclinou ligeiramente a poltrona e fechou os olhos. Para Cristiano Ronaldo, o universo havia voltado ao seu estado normal. O incidente estava terminado, encerrado, apagado. Mas para Roberto Alves, o silêncio de Cristiano foi um trovão. A falta de uma desculpa, a ausência da submissão que ele esperava de alguém vestido com um pijama de luxo, foi um insulto muito maior do que o toque do cotovelo. Como aquele sujeito atrevido ousava ignorá-lo? Ignorar a ele, Roberto Alves, a sua importância, o seu relógio? Em seu pequeno reino de primeira classe, a insubordinação era intolerável. Ele se sentia diminuído, desrespeitado, e ele não iria deixar barato. Ele se ajeitou em sua poltrona, produzindo um ruído deliberado. Olhou para o seu vizinho de assento, que lia um livro, e bufou, como se compartilhasse com ele sua indignação. O vizinho não reagiu. Roberto se sentia ultrajado. Ele não sabia quem era aquele homem de agasalho, mas já o odiava. Odiava seu silêncio, odiava sua calma, odiava sua audácia de não reconhecer sua própria insignificância diante da magnificência de Roberto Alves. O espetáculo de sua arrogância ferida, ele decidiu ali, em silêncio, estava apenas no primeiro ato. Aquele voo seria longo. E ele faria questão que o homem do assento 3B se arrependesse de não ter pedido desculpas. O silêncio de Cristiano Ronaldo não era passivo. Era uma arma de precisão, forjada em anos de uma pressão psicológica que poucas pessoas no mundo poderiam sequer imaginar. Era uma muralha de indiferença, e Roberto Alves, com sua necessidade infantil de atenção, se jogava repetidamente contra ela, apenas para se machucar. A recusa de Cristiano em engajar, em pedir desculpas, em sequer reconhecer sua existência, foi o combustível que alimentou a fogueira da vaidade ferida do empresário. Determinado a provar seu ponto, a reafirmar sua dominância naquele pequeno território de luxo, Roberto começou seu espetáculo. Um espetáculo de um homem só, para uma plateia que não queria assistir. Comissária! Sua voz novamente cortou o ar, desta vez com um tom de impaciência calculada, enquanto uma jovem aeromoça passava. Ele estalou os dedos, um som seco e vulgar que ecoou na cabine. A jovem se aproximou, um sorriso profissional congelado no rosto. A minha taça, ela está vazia. Há quanto tempo exatamente um homem precisa esperar por um refil aqui? Por favor, o Veuve Clicquot de la Grande Dame. O de safra boa, não o comum que servem para qualquer um. E traga a garrafa, sim? Não gosto de ficar chamando a toda hora. Ele falava com uma entonação exagerada, cada palavra projetada para vazar por cima de sua poltrona e atingir os ouvidos do homem na fileira de trás. Mas Cristiano não se mexeu. Continuava de olhos fechados, os fones de ouvido firmemente em seus ouvidos. Uma estátua de tranquilidade. Se ouvia, não demonstrava. E essa impassividade enlouquecia Roberto. Ele tentou outra tática. Abriu um jornal financeiro com um farfalhar agressivo, virando as páginas com uma força desnecessária. Suspirava alto como um ator de teatro trágico. Inacreditável! Ele murmurava para o seu vizinho, um senhor japonês que se encolhia cada vez mais em sua poltrona, o rosto enterrado em um livro. A Bolsa de Tóquio em queda livre. Amadores. Falta pulso firme, falta ambição. O mundo está cheio de amadores hoje em dia. Sentado algumas fileiras à frente, do outro lado do corredor, Miguel assistia a tudo com uma incredulidade crescente. O garoto, em seu primeiro voo de classe executiva, sentia-se como se tivesse um ingresso para um zoológico bizarro. Ele reconhecera Cristiano no instante em que ele pisou no avião.
seu ídolo, a lenda, e agora via-o sendo alvo daquele homem ridículo e barulhento. Mas o que mais fascinava Miguel não era a arrogância de Roberto, era a reação, ou a falta dela, de Cristiano. Ele esperava uma resposta à altura, uma frase cortante, um olhar fulminante, mas não recebia nada, apenas um silêncio profundo, um silêncio que parecia ter mais peso e mais poder do que todos os gritos de Roberto. Miguel, em sua juventude, começou a entender que existiam diferentes formas de poder, e que a forma mais devastadora era a de fazer seu oponente se sentir tão pequeno que ele sequer merecia uma resposta. O silêncio de Cristiano era um grito ensurdecedor que dizia: "Você não está no meu nível, você não joga a minha liga, você não existe." Enquanto o drama se desenrolava na cabine, na galley, a área de serviço, a chefe de cabine, Isabela, fazia sua verificação final. Isabela era uma veterana dos céus, uma mulher de 40 e poucos anos, com uma elegância natural e olhos que já tinham visto de tudo, de partos a bordo, a ataques de pânico, de celebridades gentis a empresários insuportáveis como Roberto Alves. Ela passou o dedo pela lista de passageiros em seu tablet. Parou em um nome. Um sorriso discreto, quase imperceptível, tocou seus lábios. Ronaldo Cristiano, assento 3B. Ela já o tivera em seus voos antes. Sabia de seu protocolo pessoal. Máxima discrição, mínimo barulho, zero tratamento especial. Ele só queria ser deixado em paz para trabalhar ou descansar. Ela reuniu sua pequena equipe de comissários. "Atenção", disse ela, a voz baixa e firme. "Temos um passageiro VIP a bordo, no 3B, o Sr. Ronaldo. A regra principal é normalidade. Ajam como se não soubessem quem ele é. Atendam com a mesma eficiência de sempre, sem tietagem, sem perguntas, sem tratamento diferenciado. Ele odeia isso. Entendido?" Todos assentiram. "Ótimo. Agora, o problema", continuou ela. "O passageiro do 2A, o Sr. Alves, ele já está sendo problemático. Está tentando provocar o 3B. Quero que monitorem a situação de longe. Evitem o confronto direto com o Alves, mas estejam prontos para intervir se a linha do respeito for cruzada. Não teremos uma crise de imagem neste voo, não na minha vigia." Isabela era uma estrategista. Ela sabia que a situação era uma bomba relógio. De um lado, a arrogância inflamável de Roberto. Do outro, a calma de aço de Cristiano. Uma calma que, se quebrada, poderia se transformar em uma explosão de fúria fria. Seu trabalho era garantir que o pavio não fosse aceso. Ela tinha que proteger seu passageiro mais famoso do incômodo e, ao mesmo tempo, proteger o passageiro mais estúpido de si mesmo. O voo mal havia começado e a noite já prometia ser longa. Isabela suspirou, ajeitou seu uniforme impecável e voltou para a cabine, o rosto sereno ocultando a tensão de quem sabe que está gerenciando uma crise invisível a 10.000 metros de altura. O avião atingiu a altitude de cruzeiro e a longa noite sobre o Atlântico se instalou. As luzes da cabine foram diminuídas para um tom azulado e relaxante, um convite ao sono. A maioria dos passageiros já havia jantado, assistido a um filme e se preparava para descansar, mas Roberto Alves não descansava. Ele estava em uma missão pessoal, uma cruzada para quebrar o muro de silêncio que o atormentava. Ele se sentia como uma criança fazendo birra, e quanto mais era ignorado, mais alto gritava. Após o serviço de jantar, Cristiano reclinou sua poltrona, transformando-a em uma cama quase horizontal. Mas ele não dormiu. Abriu seu tablet, ajustou a luz da tela para o mínimo e começou a trabalhar. Seus dedos deslizavam pela tela, analisando gráficos complexos de performance física, relatórios de investimentos de suas empresas, projetos arquitetônicos de seus novos empreendimentos. Ele estava em sua bolha de foco absoluto. Roberto, já visivelmente alterado pelas sucessivas taças de champanhe, observava aquela cena pela fresta
silhueta entre as poltronas. A imagem daquele homem de moletom, trabalhando com tanta intensidade, em vez de intimidá-lo, o irritou ainda mais. Para ele, era mais uma prova da arrogância do sujeito, uma exibição de pseudo-intelectualidade. Era a oportunidade que ele esperava para seu golpe final, sua ofensa definitiva. Ele se inclinou para o seu vizinho, o senhor japonês, que agora fingia um sono profundo, com uma máscara sobre os olhos, e disse com uma voz pastosa e alta, garantindo que o som atravessasse o encosto da poltrona à sua frente. Ha, 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 ha. Olhe só para isso. É patético. O sujeito se veste como se fosse para a academia, mas fica aí, fingindo que lê gráficos no tablet. Deve estar vendo o catálogo de promoções da CIA para gastar o primeiro salário decente que ganhou na vida. Essa gente, quando ganha um trocado, perde completamente a noção. Acha que trabalhar em um avião é chique. A ofensa foi tão baixa, tão vil, que o ar na cabine pareceu congelar. O som que se seguiu não foi de risadas, mas de suspiros de reprovação. Um passageiro 2 fileiras atrás balançou a cabeça em negação. Miguel, o jovem fã, sentiu o rosto queimar de raiva pelo seu ídolo. Aquela era a linha. A linha do respeito havia sido pulverizada. E Isabela, a chefe de cabine que estava na galley observando, soube que era a hora. Mas ela não agiria com a brutalidade de Roberto. Ela agiria com a precisão de um cirurgião. Ela não iria repreender o agressor. Ela iria aniquilá-lo. Com classe, com profissionalismo. Seria o seu checkmate. Ela alisou seu uniforme, respirou fundo e caminhou pelo corredor com a graça de uma bailarina. Seus passos eram silenciosos, seu rosto uma máscara de serenidade profissional. Ela passou direto pela poltrona de Roberto sem lhe dirigir um único olhar, como se ele fosse uma peça invisível do mobiliário, e parou, elegantemente, ao lado do assento de Cristiano. Cristiano, sentindo a presença dela, ergueu os olhos de seu tablet. Sua expressão era neutra, interrogativa. Isabela se inclinou, não de forma servil, mas de forma confidencial, como uma parceira de negócios, e com uma voz perfeitamente modulada, calma, clara, respeitosa, mas alta o suficiente para que todos na sessão pudessem ouvir cada sílaba. Ela disse: "Senhor Ronaldo, 1000 perdões por interromper a sua análise." 2 palavras. 2 palavras que caíram na cabine com o peso de uma bigorna. Senhor Ronaldo. Roberto Alves, que bebia mais um gole de champanhe, engasgou. O líquido dourado explodiu de sua boca em uma névoa fina. Ele tossiu, o rosto ficando vermelho, depois roxo. Seus olhos se arregalaram, as pupilas dilatadas de puro choque. Ele virou a cabeça de forma mecânica, o pescoço estalando, para olhar para trás. O nome, aquele nome, ecoava em sua mente, destruindo todas as suas certezas. Mas Isabela ainda não havia terminado sua obra de arte. Ela continuou, seu tom impecável, como se nada de anormal estivesse acontecendo. "Eu sei que sua marca pessoal é um símbolo global de excelência e alta performance. E como o senhor tem uma vasta experiência com o design de interiores de hotéis e jatos privados, a companhia aérea me pediu para, se não for muito incômodo, colher a sua opinião de especialista sobre o nosso novo sistema de iluminação de cabine para o descanso noturno. O senhor acredita que a temperatura da cor e a intensidade favorecem um ciclo de sono ideal para um atleta de elite?" A genialidade do golpe foi estonteante. Ela não o validou como um jogador de futebol. Ela o validou como um colega, um especialista no mesmo mundo de luxo e performance que Roberto achava que era seu domínio exclusivo. Ela o colocou em um pedestal de conhecimento técnico, enquanto, com o mesmo movimento, transformava Roberto em um bárbaro ignorante. O colapso de Roberto foi total. O sangue drenou de seu rosto. A realidade o atingiu com a força de um impacto a 800 km/h. O homem de moletom. O sujeito que ele chamara de qualquer um. O homem cujo trabalho ele acabara de ridicularizar. Não era um novo rico, não era um Zé Ninguém, era um império.
Era um ícone, era Cristiano Ronaldo. E ele, Roberto Alves, o grande empresário, o homem importante, com seu relógio de ouro e sua arrogância provinciana, acabara de cometer suicídio social em uma caixa de metal a 10.000 metros de altura. O checkmate havia sido aplicado. E o rei, nu e derrotado, estava prestes a ser devorado pela sua própria vergonha. A atmosfera na primeira classe havia se transformado. O que antes era um silêncio de luxo, agora era um silêncio de julgamento. Era um silêncio pesado, denso, que parecia pressionar os ombros de Roberto Alves, empurrando-o para o fundo de sua poltrona cara. Os outros passageiros, que antes desviavam o olhar, agora o encaravam. Não com raiva declarada, mas com algo pior. Um desprezo frio, uma reprovação silenciosa que era muito mais condenatória do que qualquer insulto. O rei estava nu, e a corte o observava com uma mistura de repulsa e pena. Miguel, o jovem fã, sentia uma alegria quase cruel, a alegria de quem vê a justiça ser servida em uma bandeja de prata. Era uma aula sobre como a arrogância pode ser uma armadilha que a própria pessoa arma para si mesma. Mas a parte mais brilhante da lição, a parte que selaria o destino de Roberto, veio da reação de Cristiano Ronaldo. Ele olhou para Isabela, a chefe de cabine, processou a pergunta genial dela e, sem perder a compostura, respondeu. Sua voz permaneceu calma, técnica, a voz de um especialista dando um parecer. A temperatura da cor, em torno de 4.000 Kelvin, é a ideal para manter o foco sem causar fadiga ocular. Boa escolha, disse ele como se estivesse em uma reunião de negócios. No entanto, a rampa de dimerização poderia ser mais suave. A transição entre os níveis de intensidade de luz é muito abrupta, pode perturbar o início do ciclo circadiano. Sugiro que sua equipe de engenharia verifique o software do controlador de PWM, mas no geral, é um sistema promissor. Ele falou sobre iluminação de cabine, com a mesma seriedade com que falaria sobre uma tática de jogo. E em nenhum momento, nem por um milésimo de segundo, seu olhar se desviou para a figura trêmula e pálida de Roberto Alves, sentado a menos de 1 metro dele. Após dar seu parecer técnico, ele ofereceu a Isabela um breve e quase imperceptível aceno de cabeça. Obrigado por perguntar. E então, o golpe final. A aniquilação. Ele colocou seus fones de ouvido de volta, com um movimento suave, reclinou sua poltrona um pouco mais e voltou sua atenção completa e absoluta para o seu tablet. O gesto foi uma declaração de poder mais esmagadora do que qualquer grito. A mensagem era cristalina. A conversa com a profissional que está no meu nível acabou. E você, o ruído de fundo, o inseto irritante, deixou de existir no meu universo. Você foi deletado. Roberto Alves sentiu aquela indiferença como um golpe físico. A humilhação era tão profunda que ele sentia dificuldade para respirar. O desprezo ativo ele poderia ter combatido. A raiva ele poderia ter respondido. Mas como se combate a indiferença total? Como se luta contra alguém que se recusa a reconhecer sua existência? Desesperado, suando frio, ele sabia que precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, para tentar sair daquele buraco de vergonha. Ele se virou no assento, o corpo rígido, o rosto uma máscara de pânico. Senhor Ronaldo. Sua voz saiu como um coachar, um som patético que mal conseguiu vencer o zumbido do avião. Por favor, me desculpe. Eu não sabia. Eu sou um idiota. Por favor, me perdoe. Lentamente, como um predador que é incomodado em seu descanso por um animal menor e insignificante, Cristiano tirou o fone de ouvido de seu ouvido direito. Ele não virou o corpo, apenas a cabeça, e olhou para Roberto. Seus olhos eram 2 pedaços de ônix, frios, vazios, sem emoção. E então, ele proferiu a sentença, uma única frase, curta, precisa, letal, dita em um sussurro que todos ao redor puderam ouvir. O seu problema, disse Cristiano, a voz um bisturi de gelo, não foi não saber quem eu sou. Ele fez uma pausa de 1 segundo que durou uma vida, forçando Roberto a absorver o impacto do que viria a seguir. O seu problema,
É o Senhor não saber quem o Senhor é. E com isso, ele colocou o fone de ouvido de volta no lugar. Virou o rosto para a frente. O contato visual foi cortado, a interação encerrada, a execução completa. Roberto Alves recuou em sua poltrona como se tivesse sido atingido por uma força invisível. A frase o quebrou, ele a entendeu em toda a sua profundidade brutal. Cristiano não estava dizendo que ele era um homem mau, estava dizendo que ele era um homem vazio, um homem cuja identidade era uma casca, construída sobre um relógio, um terno, um assento de primeira classe, e que na ausência desses adereços ele não era ninguém. A lição fria havia sido ensinada, não com o calor da raiva, mas com o frio cortante da verdade. E a longa, escura e solitária noite de tortura psicológica de Roberto Alves, voando sobre o oceano, estava apenas começando. O restante do voo foi uma descida silenciosa ao inferno particular de Roberto Alves. A cabine de primeira classe, seu habitat natural de poder, havia se transformado em uma câmara de tortura. Cada sorriso polido de uma comissária parecia um ato de zombaria. Cada olhar de um passageiro era uma adaga de julgamento. O silêncio que vinha da poltrona de trás não era mais um vazio, era uma presença. Uma presença pesada que o esmagava, que o lembrava a cada segundo de sua insignificância. Ele, que sempre se orgulhou de ser o centro das atenções, agora daria toda a sua fortuna para ser invisível. A frase de Cristiano era um eco incessante em sua mente, dissecando sua alma. O seu problema é não saber quem você é. Ele olhou para o reflexo de seu rosto no vidro escuro da janela. E pela primeira vez na vida, ele não viu o empresário de sucesso. Viu um estranho. Um homem assustado e vazio. Pouco antes de o comandante anunciar o início dos procedimentos de pouso, Cristiano fez um gesto discreto chamando Isabela. Ele lhe pediu uma caneta e um dos pequenos cartões de visita em branco que a companhia aérea oferecia. Com a mesma caligrafia forte e angular com que assinava contratos milionários, ele escreveu algumas palavras no verso do cartão, dobrou-o e o colocou no bolso do peito de seu agasalho. O avião tocou o solo de São Paulo com uma suavidade que contrastava com a turbulência interna de Roberto. As luzes da cabine se acenderam, trazendo a dura realidade de volta. Os passageiros começaram a se levantar, a pegar suas bagagens de mão. Cristiano se levantou por último. Ele se moveu com sua eficiência habitual, pegando sua mochila de couro. Ao passar pelo corredor, ao lado da poltrona onde Roberto continuava sentado, paralisado pela vergonha, ele parou. Ele não olhou para Roberto, não disse uma palavra. Apenas tirou o pequeno cartão branco do bolso e, com um gesto rápido e discreto, o colocou sobre a mesinha de apoio de Roberto, ao lado da taça de champanhe intocada, e continuou andando, desaparecendo em direção à saída. Roberto olhou para o cartão. Por um momento, hesitou em tocá-lo, como se ele pudesse queimar. Com os dedos trêmulos, ele o pegou, abriu. Na frente, o elegante logotipo da companhia aérea. No verso, a mensagem de Cristiano. Não era uma mensagem de ódio, não era uma mensagem de perdão, era uma lição de negócios. A lição final. Estava escrito: o respeito não é um luxo que se compra, é um ativo que se conquista, e seu preço é a humildade. Comece a investir. Roberto leu a frase e releu. Cada palavra era precisa, cirúrgica, brutalmente verdadeira. Ele finalmente entendeu a magnitude do homem que havia tentado humilhar. Um homem que, mesmo tendo o poder de destruí-lo com uma única palavra, escolheu, em vez disso, ensiná-lo. Uma lição que valia mais do que toda a sua fortuna. Ele desembarcou daquele avião, mas o homem que pisou no saguão do aeroporto não era o mesmo que havia embarcado em Lisboa. A arrogância havia sido arrancada dele, deixando para trás um espaço vazio e doloroso, um espaço que ele agora sabia que precisava preencher com algo real. A história poderia ter terminado ali, mas o verdadeiro legado de um encontro como aquele não está no evento em si, mas em suas consequências. 2 semanas depois, um e-mail discreto foi enviado aos escritórios da Unicef em Portugal.
O e-mail anunciava uma doação anônima e substancial, de 7 dígitos, direcionada especificamente para programas de educação e desenvolvimento esportivo para jovens em áreas carentes. O doador não deixou nome. Apenas uma única palavra no campo de referência da transferência bancária. A palavra era humildade. Roberto Alves havia começado a fazer o seu primeiro investimento real. Ele sabia que a jornada para descobrir quem ele realmente era seria longa e difícil, mas pela primeira vez na vida ele sentia que estava no caminho certo. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, Cristiano Ronaldo já estava em outro campo, em outra batalha, focado no próximo gol, no próximo recorde. O incidente no avião, para ele, já era passado. Um problema que foi identificado, analisado e resolvido com eficiência clínica. Para o mundo, ele continuava sendo a máquina, o competidor implacável, a lenda. Mas para um homem, em uma noite escura sobre o oceano, ele havia sido um professor severo, e a lição ensinada no silêncio, a lição sobre o verdadeiro preço do respeito, era um legado muito mais poderoso do que qualquer troféu que ele pudesse levantar. O que nós acabamos de testemunhar não foi apenas uma história sobre um encontro em um avião, foi uma aula de poder. Uma aula magna sobre as diferentes formas de poder que existem no mundo e sobre qual delas verdadeiramente perdura. A colisão entre a arrogância barulhenta de Roberto e o silêncio cortante de Cristiano Ronaldo é uma metáfora perfeita para as batalhas que enfrentamos todos os dias, seja no trabalho, na família ou em nós mesmos. A primeira e mais óbvia lição que esta história nos esfrega na cara é sobre a vacuidade da arrogância. Roberto Alves é a personificação daquele tipo de poder que precisa de validação externa. Ele precisa do relógio de ouro, do terno de grife, do champanhe caro. Ele precisa que os outros o vejam e reconheçam sua importância. É um poder frágil, barulhento, que depende inteiramente da percepção alheia. Quando essa percepção é desafiada, quando ele é ignorado, ele entra em colapso. Ele se desespera. A história nos mostra, de forma brutal, que quem grita mais alto, quem mais ostenta, é quase sempre quem tem menos a dizer. É um lembrete para todos nós. Cuidado com a armadilha de construir sua identidade sobre coisas externas. Seu cargo, seu carro, seus seguidores. Tudo isso pode ser tirado de você. Se a sua autoestima depende disso, você está construindo seu castelo sobre a areia. Mas a lição mais profunda e sofisticada vem de Cristiano. Ele nos apresenta uma forma alternativa de poder, o poder do silêncio e da autoconfiança inabalável. A reação de Cristiano à agressão de Roberto é uma masterclass em inteligência emocional e poder interior. Ele não morde a isca, ele não entra no jogo de Roberto, ele não desce ao nível da briga de rua. Por quê? Porque ele não precisa. Sua reação nos ensina que a verdadeira força não está em responder a cada provocação, está em ter uma noção tão sólida de quem você é, de seu próprio valor, que a opinião ou o ataque de uma pessoa insignificante se torna apenas ruído, um ruído irrelevante que não merece sua energia. Pense nisso em sua própria vida. Quantas vezes gastamos uma energia preciosa respondendo a um comentário maldoso na internet, discutindo com um parente que nos provoca, tentando provar nosso valor para um chefe que não nos respeita? A lição de Cristiano é: economize sua energia. Guarde-a para as batalhas que realmente importam. A indiferença calculada não é um sinal de fraqueza, é a demonstração máxima de poder. É dizer ao seu agressor: você é tão pequeno que não tem a capacidade de me afetar. E isso nos leva à terceira e mais importante lição, a frase que desmontou Roberto Alves. O seu problema não foi não saber quem eu sou. O seu problema é o Senhor não saber quem o Senhor é. Esta é, talvez, uma das mais devastadoras e verdadeiras críticas que se pode fazer a alguém, e é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. Quem somos nós quando tiramos o crachá da empresa? Quando saímos do carro caro? Quando desligamos o celular e ficamos sozinhos com nossos pensamentos?
Se você não sabe a resposta para essa pergunta, você é vulnerável. Você se torna um Roberto Alves, dependente do que os outros pensam, do que os outros dizem. Construir esse eu interior, essa identidade que não depende de fatores externos, é o trabalho mais difícil e o mais importante de nossas vidas. É o que nos dá a calma de Cristiano. É o que nos torna inabaláveis. A nota final de Cristiano: o respeito não se compra, conquista-se, e seu preço é a humildade. Comece a investir, é o fechamento perfeito, é uma lição de negócios aplicada à vida. Ele está dizendo a Roberto e a todos nós que a humildade não é fraqueza, é o investimento mais inteligente que podemos fazer. É a base sobre a qual o verdadeiro respeito, o respeito que não depende de um relógio de ouro, é construído. Esta história, no final, é um convite à introspecção. É um chamado para que cada um de nós construa sua própria fortaleza interior. Uma fortaleza de autoconhecimento e autoconfiança tão sólida que nenhuma tempestade de arrogância ou provocação externa consiga abalar. E agora, essa aula de poder chega até você. Essa demonstração de força silenciosa e inteligência emocional te impactou? Se você acredita que o verdadeiro poder vem de dentro e não do barulho que fazemos por fora, então eu peço que você se junte à nossa comunidade. Deixe o seu like neste vídeo. É o seu voto a favor da autoconfiança e contra a arrogância. Compartilhe esta história com aquela pessoa que está lidando com gente tóxica no trabalho, com provocações na vida pessoal. Pode ser a aula que ela precisa para mudar sua estratégia. E a conversa continua nos comentários. O que você achou da reação de Cristiano? Você já usou o silêncio como uma arma? Qual é a sua estratégia para lidar com a arrogância? Deixe sua opinião abaixo. Vamos criar um arsenal de táticas para fortalecer nossa mente e nosso espírito. E claro, se você quer mais conteúdo que te ensine a ser mais forte, mais resiliente e mais poderoso de dentro para fora, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Porque em um mundo cada vez mais barulhento, dominar o silêncio é o superpoder definitivo. Obrigado pela sua companhia e lembre-se sempre, não perca seu tempo tentando provar seu valor para quem não importa. Apenas seja. O seu silêncio gritará por você. Até a próxima.